Então, meus queridos professores, nós vamos dar continuidade aqui. Eu espero aí que o slide agora tenha ficado melhor, ok? E nós vamos dar continuidade aqui. Eu quero apresentar aqui algumas qualificações do superintendente da EBD, né? Quero apresentar aqui algumas. Eu não vou relacionar todas, mas quero destacar aqui algumas que são muito importantes para o crescimento da EBD e o desenvolvimento aí do superintendente. A primeira qualificação, o primeiro requisito necessário para o superintendente da EBD é ser um cristão convertido e de bom testemunho. Nós temos uma referência aí, primeira carta de João 2:6. Você pode conferir essa referência, e isso aqui é básico. Você já pensou em um superintendente que não é convertido, que não tem um bom testemunho, que não é um cristão ali respeitado, considerado entre os irmãos da congregação, do campo, da área? Então, o superintendente, ele precisa ter essa qualificação, ser um cristão convertido, de bom testemunho, tá bom? Que principalmente gosta de frequentar a EBD, são requisitos básicos, necessários. Então, se você, né, assumiu a superintendência da EBD, se você quer começar com o pé direito, precisa ter o testemunho de um bom cristão. Afinal, você agora é um gestor, você agora é um líder, você agora é um referencial, e as pessoas estarão olhando para a sua postura, para o seu comportamento. Essa é uma qualificação indispensável, e essa qualificação ela é, né, uma boa porcentagem da possibilidade de um bom desenvolvimento na escola bíblica dominical. Ele precisa, ele precisa ser um cristão convertido. Ele precisa ter testemunho. Porque se ele não tiver testemunho, se ele não tiver credibilidade, se ele não ser um exemplo, um referencial, fica difícil para o professor, fica difícil para os alunos, fica difícil para a congregação. É por isso que eu digo que essa é a principal evidência de um superintendente comprometido. Ele precisa ser convertido, ter vida espiritual, vida moral, vida social. Ele precisa ser uma pessoa que de fato ali reflita a glória de Cristo, que verdadeiramente convertido, que ama a EBD, que ama o ensino cristão, que ama a educação cristã. Até porque lá em Romanos, capítulo 6, verso 4, se tratando dessa questão de testemunho, a Bíblia vai dizer que fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, é fundamental, ok, que o superintendente seja um cristão convertido. Meu querido líder, você que é líder de uma área, de uma congregação, de um campo, tenha muito cuidado ao colocar superintendente. Precisa ser uma pessoa, de fato, convertida e de bom testemunho para que haja desenvolvimento, ok? A outra qualificação que eu quero destacar, saber manejar a Bíblia e defender a fé, né? Defender sua fé e a doutrina. Então, olha só, para exercer a função de superintendente da EBD, essa qualificação aqui também é fundamental. Você é cristão? Sim. Tem um bom testemunho? Sim. Glória a Deus por isso. Segundo, você precisa saber manejar a Bíblia. Já pensou um superintendente que não conhece Bíblia, que não tem habilidade com a Bíblia, que não tem a prática de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia? Já pensou um superintendente que não sabe nem procurar um livro na Bíblia? Então você precisa saber manejar a Bíblia. Você precisa saber a defender a sua fé. Por exemplo, um superintendente da EBD que não conhece, né, pelo menos as principais doutrinas básicas da fé cristã, é complicado. Você precisa, não estou dizendo que você tem que ser mestrado em teologia, que você precisa ser doutorado em teologia, não é isso que eu estou dizendo, mas você precisa ter habilidade com a Bíblia.
você precisa conhecer a doutrina, você precisa saber defender a sua fé, até porque, até porque você precisa orientar os professores. Já pensou uma questão doutrinária? Já pensou uma questão de usos e costumes? Já pensou uma questão polêmica lá e os professores vão recorrer a quem? Eles precisam ali do auxílio do superintendente. Então, ele precisa conhecer o que é Bíblia. Quando eu falo de saber manejar a Bíblia, nós temos uma referência aqui, na segunda carta de Paulo a Timóteo 2:15, é que nós temos uma exigência, né? Para que saiba manejar a palavra de Deus. A palavra manejar bem quer dizer cortar em linha reta. Isso quer dizer que o obreiro, o superintendente da EBD, não pode torcer a palavra de Deus. Ele precisa conhecer o que é Bíblia. Ele precisa saber entender o texto, saber o contexto, do que se trata. Ele precisa ter noção ali do que o comentarista está abordando na lição e se tem fundamentação bíblica. Tudo isso está envolvido no manejar bem a palavra de Deus. Ele precisa conhecer a fé, né? Conhecer a sua fé, defender a sua fé, conhecer a doutrina. Tem até uma passagem, né, que Paulo escreve aos irmãos em Corinto, que é muito interessante. Eu vou até compartilhar aqui com você, para você ver. Então, olha só, Paulo avisa contra o perigo de fraude na interpretação das Escrituras, em 2 Coríntios 4:2, dizendo: rejeitamos as coisas que, por vergonhas, se ocultam, não andando, né, com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Então, nós temos aqui uma recomendação muito séria da parte de Paulo, uma recomendação que o superintendente da EBD precisa levar a sério. Paulo está dizendo, olha, rejeitamos as coisas que, por vergonha, vergonhosas, né, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Nós não podemos distorcer a palavra de Deus. Nós somos ensinadores, estamos ali para orientar os professores, então você precisa conhecer a palavra de Deus. Então, se você é superintendente e não tem uma habilidade, aí fica complicado. O terceiro ponto que eu quero abordar aqui é noção de didática. Até o José já falou sobre isso aqui, ok? Tem um comentário aqui do José que ele fala basicamente isso. Ele está dizendo aqui, ó, esses irmãos superintendentes precisam estudar didática em todo o país. Isso vai melhorar a EBD. Então, o superintendente da EBD, ele precisa ter noção disso. A palavra didática, se você for pesquisar, ela quer dizer a arte de ensinar, né? Hoje, atualmente, a palavra didática é simplesmente a ciência, a técnica e a arte de ensinar. Se você observar, por exemplo, a vida de Cristo, eu fiz uma mentoria para professores da EBD e nós falamos de Jesus, né, das formas didáticas de Jesus. Se você observar a maneira como Jesus ensinava, os métodos didáticos e os recursos na programação do seu ensino, da doutrina que Jesus ministrava, você vai ver que até hoje nós precisamos disso. E o superintendente precisa conhecer isso para compartilhar com os seus alunos. Queridos superintendentes, se Jesus, o mestre por excelência, ele valia-se de vários métodos para fazer a exposição do seu ensino, da sua doutrina, né? E o principal era quando ele pregava, era a sua forma de pregação. Um dos métodos que Jesus muito usou, os recursos, era simplesmente a preleção, a pregação, o discurso. Nós precisamos ter essa noção, conhecer isso. Em outras ocasiões, por exemplo, Jesus fazia perguntas, Jesus também, em alguns momentos, ele tinha o debate, né? Jesus também fazia ali algumas dramatizações, e tudo isso são recursos didáticos, é a arte de ensinar. O professor, o professor da EBD precisa ter esse cuidado, ok?